Você conhece a história de Neemias? O livro de Neemias nos ensina muitas coisas, mas eu queria deixar algo que nós aprendemos logo no início do seu livro. A oração, ela não deve ser o nosso último recurso, ela deve ser o nosso primeiro recurso. Neemias, ele era copeiro do rei, ele era a quem servia ao rei de maneira pessoal, ele fazia parte da corte real. Mas Neemias recebeu notícias do seu povo e as notícias não eram boas, eram notícias de miséria, de fome, de destruição. Afinal, os muros de Jerusalém, da cidade do seu povo, haviam sido destruídos e os portais haviam sido queimados. Mas a Bíblia diz que Neemias ele se entristeceu muito. Ele lamentou e chorou diante do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que ele orou e jejuou. A palavra diz que ele colocou diante do Senhor em oração a confissão do arrependimento do pecado do povo, do seu povo, se colocando também na situação. E muito mais do que isso, ele ora lembrando ao Senhor toda a palavra que o Senhor havia prometido acerca do seu povo. A oração que é eficaz não é a oração apenas onde eu digo o que eu sinto, o que eu penso. A oração eficaz é aquela que eu oro à vontade do Senhor. Jesus, ele é um nosso exemplo maior. E a Bíblia diz que quando ele estava prestes a ser crucificado, ele está em angústia, ele está muito entristecido. E ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor, se possível for, que passe dele esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, diz Jesus. E ele abre mão da sua vontade em oração, ele expressa a vontade do Senhor. E ele cumpre o propósito, assim como Neemias. Neemias orou, colocou diante do Senhor, lembrando ao Senhor toda a sua palavra. E o Senhor lhe dá sabedoria, instrução e capacidade de cumprir o propósito que ele tinha de ser o restaurador, o instrumento para restaurar os muros de Jerusalém. E ele cumpre o seu propósito, assim como Jesus cumpriu o seu propósito em se entregar naquela cruz em favor de todos, de toda a humanidade. Eu não sei o que é que tem batido aí na sua porta, eu não sei quais são as adversidades que você tem passado, não sei se são externas, se são internas, mas eu te convido nesta hora a você colocar diante do Senhor em oração, primeiro tudo que você sente, mas muito mais do que isso, que você comece a confessar a palavra do Senhor acerca do que você está passando, que você comece a pedir que se cumpra na sua vida aquilo que o Senhor tem reservado, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Se lembre que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz, não são de mal. Não tema entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e crer que tudo mais ele fará. Não tema o futuro, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre, porque assim como os muros estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta daqueles que confiam e que o buscam. Então entregue ao Senhor em oração, não use a oração como último recurso, pare de esgotar as suas forças, tentando de todas as maneiras, porque Deus ele tem um plano. E o que nós precisamos é colocar diante do Senhor as nossas situações, colocar diante do Senhor o que temos passado, que Ele há de nos capacitar e nos instruir exatamente por onde nós devemos fazer. A missão de Neemias era uma missão muito difícil, era muito desafiadora, assim como a de Josué, como a de Moisés, como a de Esté, como a de Davi, como a de Jesus e como a sua e como a minha. Mas o mesmo Senhor que os conduziu em todas as coisas, Ele deseja nos conduzir e a oração é um instrumento para isso. A oração é uma disciplina espiritual que o Senhor espera que todos nós exerçamos. Então eu te convido nesta hora a colocar diante do Senhor as suas aflições em oração e muito mais, orar pedindo para que se cumpra a vontade dele. Que o Senhor vos abençoe poderosamente.